Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse aulão de véspera para a PGE de Sergipe. Eu já estive em Sergipe, né, várias vezes, eu dou aula numa pós-graduação aí, nessa terra maravilhosa. Então você que é concurseiro e concurseira de todo o país e que vai morar em Sergipe, ô terra boa, tá? Estou aí todos os anos, já há muito tempo. Mas quem é você? Meu nome é Henrique Correia, eu sou 100% da área trabalhista e vou tratar aqui com vocês de dicas na área trabalhista. Eu sou o autor mais vendido do país já há alguns anos. Meu nome é Henrique Correia, sou membro do Ministério Público do Trabalho. E assim como você, eu fui concurseiro e tenho muito orgulho disso. Só que eu fui um concurseiro diferente dos demais. Eu demorei muito tempo para passar. Só para juiz do trabalho eu fiz 26 concursos. 2 para o MPT, 2 para a FT e um tanto para analista. Então eu fui um concurseiro fracassado em número aí de reprovações. Depois de aprovado, eu já passei pelos maiores cursos, né? Por quase todos, só não dei aula no Damásio até hoje. Né? Em todos os outros eu já dei aula e já vendi milhões de livros, tá bom? Então é um prazer estar aqui no Aprovação PGE. Eu sou professor de Direito do Trabalho aqui já há bastante tempo, lá da Escola Trabalhista, que é do grupo Aprovação, né? E estou aqui hoje para tentar dar o máximo e adivinhar o que vai cair na sua prova. Eu costumo acertar algumas questões, só que dessa vez, no aulão de véspera, PGE de Sergipe, eu quero acertar todas. Então anota aí. Depois você me manda uma mensaginha lá no Insta. Fala, professor, acertei aqui, tá bom? Meus amigos, vamos concentrar. Eu sei que esse momento assim tá chegando a reta final, a gente fica estressado, muitas vezes assim tenso, qualquer coisinha, um barulhinho de papel de bala estressa a gente, a relação ali com a mãe, com a esposa, com o namorado, com o marido, com o filho, meu Deus do céu! Eu passei por isso. Só que durante essa nossa 1 hora de conversa, vai ser tranquilo e esquece lá. Se você usa de uma estratégia ruim, eu não gosto da área trabalhista, eu não gosto de direito de trabalho. Cara, não faça isso com o seu cérebro, ele vai te obedecer. Você gosta de todas. Você não vai usar o direito de trabalho, você está com essa ilusão, né? Mas você não vai usar o direito de trabalho no seu dia a dia às vezes. Mas para passar você precisa dele. Então durante essa 1 hora não sofra não. Porque você vai ter do lado de cá um professor apaixonado pelo que ele faz. E eu vou tentar deixar bem claro aqui, bem tranquilo, né, para você surfar no dia da prova. Tá bom? Respira. Se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui o Instagram. Se ficar alguma perguntinha que você quiser me enviar por lá ou pelo nosso canal aqui no Aprovação, eu estou à disposição. A primeira coisa que eu vou falar é básica, é princípios. Eu sempre começo a aula com princípio, porque tem muita chance de cair, pô. Tá? Então concentra, eu vou puxar o slide aqui e a gente vai conversando. Eu puxo, faço alguma observaçãozinha, corta a câmera aqui para mim, papapá, vai ser bem rapidinho. Tá legal? Vamos lá. Olha, o Instagram, né, que eu vou deixar aqui para vocês, se você quiser me seguir, é o prof_Correia ou simplesmente Henrique Correia já vai aparecer lá, tá? Princípios é a base do ordenamento jurídico, né? Todas as vezes que a gente fala em princípios, nós estamos falando, né, de alicerce. Ele serve para interpretar a legislação trabalhista. Ele serve para inspirar o legislador. O princípio da celeridade processual, na minha época de graduação, que já vai mais aí de 20 anos, né? Ele era um princípio, hoje ele está na Constituição Federal, ele inspirou o legislador. E ele serve de integração. Olha na minha mão, por favor. Integração quer dizer completar as lacunas deixadas pelo legislador. Então, o princípio é a base. Isso aqui, a hora que você for redigir, sobre qualquer matéria. Para que serve o princípio? O que é o princípio? Inspiração, integração e interpretação.
Cara, isso é poderosíssimo no concurso. Eu escrevo meus livros, assim, a hora que eu vou ver, eu falo, pô, olha o princípio aqui, vamos integrar, não tem lei, o juiz vai, né, é uma integração concorrente, né, isso é muito bonito. Vamos lá. Mas os princípios no direito do trabalho são muito importantes, eu fiz até um quadrinho especialmente a vocês. Vamos lá. Princípios do direito do trabalho. O princípio protetivo, só com ele já dá para resolver tudo, né? A legislação trabalhista é, sim, protetiva ao trabalhador para compensar o dia a dia que a empresa é mais forte. Indúbio pro operário não está mais, né, em vigor. Na dúvida, o juiz na dúvida o juiz decide pelo ônus da prova. Norma mais favorável entre duas normas, né, deve se aplicar a mais favorável ao trabalhador. Condição mais benéfica, tem até artigo da CLT, o artigo 468, o que é dado pelo empregador de forma habitual não pode ser retirado, condição mais benéfica é isso. Imperatividade das normas. Veja, eu queria ter tempo para falar porque isso aqui é muito bonito. Maria, você abre mão da hora extra esse mês? Eu estou sem dinheiro para te pagar. Ah, doutor, eu quero continuar aqui. Não adianta. Há um dirigismo contratual aqui. As normas trabalhistas são imperativas. Se ele abrir mão, se ela abrir mão de hora extra, 13º, isso não tem validade jurídica nenhuma, porque o Estado intervém nessa relação. Ele não dá autonomia de vontade, porque uma parte é mais frágil. É assim no consumidor, é assim na área trabalhista. O princípio da primazia da realidade. Não adianta forjar contrato. Na área trabalhista, o que vale é a verdade. Isso chama primazia da realidade ou contrato-realidade. E isso vem em muitos casinhos práticos lá no concurso, né? Ah, assinou carteira com salário, mas recebe 3 mil. Salário por fora. Né? Ah, assinou contrato de estágio, mas é empregado. Primazia da realidade. Inalterabilidade contratual lesiva. Pessoal, não cabe alteração impégios, para pior. Continuidade da relação de emprego. O fim do contrato de trabalho precisa ser comprovado pelo empregador. É ele que tem mais aptidão pela prova. Irrenunciabilidade, o empregado, como nós já vimos ali em cima, ele não pode renunciar, mas eu queria falar da irredutibilidade salarial, que está prevista na Constituição Federal. Só pode reduzir por acordo ou convenção coletiva. Intangibilidade, o salário não pode sofrer descontos, a não ser descontos judiciais, legais ou convencionais, previstos em normas coletivas. Esse corpinho aqui, que eu chamo de PPC, né, para memorizar, quem tem que redigir sobre isso, né, fica fácil de trazer os 6 principais princípios, você faz, né, uma ótima prova. Requisitos da relação de emprego, é sobre isso que nós vamos falar agora. Se eu for dar 10 vezes revisão de véspera, 10 vezes eu vou falar dos requisitos do vínculo. Por quê? Porque é o que sempre cai. Caía na minha época de concurseiro e cai há 20 anos. É a pergunta que mais cai. Henrique, por que você está falando isso? Você tem dados estatísticos? Tem. Tem alguns livros clássicos da editora Juspod, uma coleção que eu ajudei a formar, que chama Revisaço. Os revisaços da editora Juspod, nós criamos lá atrás, são questões comentadas item a item. Henrique, você está fazendo publicidade dos seus livros? Não, poderia estar, mas não estou. Esses revisaços, pessoal, tem no início lá, questões recorrentes. Número 1, em direito do trabalho é requisitos do vínculo. Então, qualquer prova que caia direito material, direito do trabalho, ele vai ser pedido. O quê? O requisito do vínculo. Por quê? É separar quem tem direitos trabalhistas e quem não tem. Autônomo não tem direitos trabalhistas. Trabalhadores em plataformas digitais, entregadores de iFood, Uber, não tem. Ainda não tem. Estagiário não tem. Voluntário não tem. E por aí vai. Quem tem direitos, hora extra, 13º, só o empregado. Então eu preciso saber quem é ele. É a pergunta mais importante de toda a matéria. Aí se você está na faculdade, fala, meu professor da graduação vivia falando isso. Exatamente. Então eu vou ser repetitivo como ele. Quem é o empregado? É a pessoa física que trabalha com pessoalidade.
O mínimo de repetição, a não eventualidade, não pode ser eventual. Onerosidade e principalmente subordinação. Ele segue os rumos traçados pela empresa. Então é esse o empregado, né? Então, requisitos do vínculo. Eu vou fechar aqui no slide, que é uma aposta que eu tenho, pô. Vou pegar uma canetinha de cor diferente aqui para chamar sua atenção. Subordinação. É isso aqui, ó. Requisitos do vínculo. A subordinação é a característica mais importante da relação empregatícia, né? Então, o empregado trabalha sob a dependência do empregador. Essa dependência aqui é da década de 40, por isso que eles usavam essa terminologia. Se o empregador, por um lado, assume todos os riscos do empreendimento, ele terá o poder de organizar a prestação do serviço. A subordinação não alcança a vida pessoal do empregado, óbvio, né? Eu vou falar de empregado público, mas eu queria só retornar aqui em subordinação que a partir do momento que eu aceitei ser empregado aqui do grupo Aprovação PGE, eu aceito as regras da empresa. Até porque se a empresa for muito bem, ganhar bilhões, mérito deles. Mas se ela for muito mal e perder bilhões, a responsabilidade é deles, eles não podem dividir comigo. Anota para mim, por gentileza, eu vou chegar pertinho aqui de vocês. Isso é chamado de princípio da alteridade, ou requisito da alteridade. Os riscos do empreendimento correm por conta do empregador. Eu vou fechar aqui e vou falar de empregado público, que é um assunto, convenhamos, muito importante para você. O empregado público é aquele, vocês sabem melhor do que eu, que foi aprovado num concurso público de provas e títulos, né? Então ele ocupa o emprego público, ele não ocupa cargo. Quem ocupa cargo, tem cargo efetivo, é o servidor público estatutário. Quando nós falamos em empregado público, ele é regido pelas regras da CLT. E eis que eu apresento os senhores e as senhoras, futuros procuradores do estado de Sergipe, uma matéria que ninguém domina bem. Amanhã, a hora que você quiser ser um especialista de uma matéria que ninguém trata bem, é o empregado público, tá? Aqui no Aprovação PGE, um dos sócios, que é colega de vocês, é o Gustavo, ele é procurador do DF, ele tem um livro sobre isso, ele trata bem. As minhas dúvidas eu tiro com o Gustavo Andrade. Se você ainda não segue o professor Gustavo Andrade nas redes, é excelente. Nós vamos falar de empregado público, que é um misto de CLT com direito administrativo, por isso que pouca gente domina. Empregado público goza de estabilidade? Não. Mas tem uma súmula do TST que fala que ele tem estabilidade. Essa súmula era até a emenda constitucional 19, né? Que foi ali a reforma administrativa do governo Fernando Henrique. Mas o TST não faz essa distinção na súmula. Então, até, né, o ano 2000, eles tinham estabilidade, depois disso não mais, tá? Então lembre-se disso. Empregado público. Conceitos são servidores titulares de emprego público, sujeitos ao regime seletista e não são, vou grifar aqui, tá? Não são detentores de estabilidade. Estão submetidos ao regime geral, ao INSS. Investidura em cargo ou emprego, aprovação em concurso de provas ou provas e títulos, ressalvados a nomeação de cargo em comissão. Competência da Justiça do Trabalho não tem competência para apreciar e julgar as ações envolvendo servidores estatutários, o que foi uma grande perda para a Justiça do Trabalho, tá bom? Mas isso aqui é muito importante para vocês, ó. O servidor de fato pode cair, né? O servidor de fato é aquele apadrinhado que ainda tem no serviço público. Ele não prestou concurso, não é em comissão, não tem função pública, não tem nada. Tá? É irregular, né? A investidura em cargo, aí eu coloquei aqui, né? O contrato é nulo, né? Se ele está lá sem concurso. Direitos do servidor de fato, só o que ele trabalhou, né? Direito ao pagamento da contraprestação pactuada
em relação ao número de horas, respeitado o salário mínimo, e ele pode levantar os depósitos do FGTS. Essa súmula aqui é clássica. Henrique, e os 40% da multa do FGTS? Não tem, tá? É só direito a pagamento do que ele trabalhou, mais o FGTS, tá bom? É importante dizer aqui do servidor de fato, que pode às vezes parecer longe para você. Deixa eu não passar aqui, eu calculei o número de minutos para não passar. Pode parecer, quando eu fui para o estado de Roraima, foi minha primeira lotação, eu era um jovem procurador de 27 anos, gente, tinha muito apadrinhado. Tá? Ele era colocado, professor, mas demais. Eu pedi a lista dessas servidoras e servidores da educação, eles nem tinham direito. Aí eu pedi a folha de pagamento, era o apadrinhado, né? Então ele tem direito aos depósitos do FGTS, até porque o FGTS é usado para o fomento, né? Esse dinheiro é usado para construção de rodovias e tal. E por isso que tem o FGTS. E o valor, né? Lembrar que a servidora apadrinhada, ou de fato, né? Se ficar grávida, não goza de estabilidade. Vamos andar um pouquinho aqui. Pessoas do Sistema S, nós sabemos que não precisa de concurso. SESI, SENAC, SENAI, está no informativo do STF, eu acho que é uma boa informação para vocês. Não há necessidade de concurso, né? Contrato declarado nulo, eu já tinha dado spoiler, né? Não gera direito à estabilidade da gestante. Lembrar que cargo em comissão e temporária, a temporária e carga em comissão, sim, tem direito à estabilidade. O contrato nulo, não, porque ela está lá de forma ilícita. Tá? Privatização na administração pública. Lembre-se, pessoal, o servidor de fato que está lá apadrinhado, se a empresa for privatizada, passar para a iniciativa privada, há uma convalidação do contrato, né? Então, efeitos da privatização para aqueles servidores sem concurso, né? As contratações ocorridas sem concurso são convalidadas, porque não há necessidade de concurso para trabalhar na iniciativa privada. Opera-se, portanto, uma sucessão trabalhista. Aquela entidade que era pública passa a ser privada e ela passa a ser responsável por tudo. Direitos dos servidores temporários. Pessoal, temporário aqui, né, é aquele contratado sem concurso. Foi muito comum na época da pandemia, IBGE, etc. Tá? Então caberá aqui, isso aqui é mais direito administrativo, cada ente federativo, prazo, direitos, etc. Eu não vou nem, né, entrar muito, mas isso aqui é importante. Desvirtuamento de estágio na administração. Isso aqui cai muito também, desvirtuamento do estágio. Eu me lembro, quando eu estava em São José do Rio Preto, eu peguei muitos casos de desvirtuamento do estágio no Banco do Brasil, lá atrás, né? Então ele era contratado como estagiário, mas havia um desvirtuamento, uma fraude, né? Eu investiguei muitos casos desse. Henrique, quando há um desvirtuamento, deixa eu colocar esse microfone mais para cima, e quando há um desvirtuamento na administração pública? Antes de responder essa perguntinha, vamos pensar na iniciativa privada aqui. Opa! O estagiário, pessoal, se ele é contratado numa empresa e há uma fraude, ele vira empregado. Será declarado um vínculo empregatício e afasta-se o contrato de estágio. É declarado o quê? A verdade. Ele é, na verdade, um empregado, ele não era estagiário. Mas na administração pública, se nós tivéssemos essa sistemática, ele viraria servidor público. Ele viraria igual lá em Rio Preto, quando eu peguei isso há 15 anos, né? Ele viraria um empregado público. Pode? Não, ele não prestou concurso. Então, o desvirtuamento na iniciativa privada tem uma consequência, ele vira empregado. O desvirtuamento no serviço público, ele é desligado daquela função. Tá bom? Vamos conferir? Aqui, ó. Desvirtuamento. O desvirtuamento do estágio na administração não acarretará, eu vou grifar aqui, não acarretará vínculo empregatício, né?
por ausência do concurso público. Está na OJ, na Orientação Jurisprudencial número 366. Importante frisar, finalmente, que a instituição pública que reincidir na irregularidade ficará impedida por 2 anos de contratar, né, estagiário. Está aqui na lei de estágio, artigo 15, tá bom? Trabalho proibido. Sobre trabalho proibido, todas as vezes que a gente fala em trabalho proibido, nós falamos também em trabalho ilícito. Anota aí para mim, só para a gente lembrar juntos. O tema trabalho proibido e trabalho ilícito estão dentro de nulidades do contrato de trabalho. Quando há uma nulidade, contamina esse contrato. Lá na sua prova, para procurador de Sergipe, ou qualquer outra prova que você for fazer que vá cair direito do trabalho, você tem que lembrar o seguinte: até onde contamina o contrato? Então, a nulidade é de agora em diante, ex nunc, ou a nulidade é ex tunc, que retroage. É esse o pulo do gato que você precisa lembrar para sua prova de concurso público, tá bom? Então, o trabalho proibido, ele é o caso do adolescente que trabalha numa oficina mecânica. Não pode, o adolescente só pode trabalhar a partir dos 16, mas não em local insalubre, perigoso e noturno. Então, neste caso da oficina mecânica, numa boate, numa casa noturna, somente a partir dos 18. Né? Se ele trabalha antes dos 18, trabalho proibido. Contamina esse contrato. Mas contamina a partir de que horas? É tudo ou não? Ex nunc, de agora em diante. Precisa mudar a atividade dele para uma atividade salubre. Tá bom? O estrangeiro em local, trabalhando no Brasil sem a formalização da documentação, trabalho proibido. O servidor de fato, que nós já falamos aqui, trabalho proibido. Nulidade ex nunc, de agora em diante. Tá bom? O que passou precisa ser pago. Vamos lá? Trabalho proibido, essa matéria cai bastante, é clássica essa, tá? Essa aqui ninguém vai errar e nem nós. O trabalho proibido é aquele em condições que agridam a saúde e segurança, ou seja, desrespeitado a normas de proteção, né? Trabalho com crianças de 12 anos, com adolescentes, né? E, igual eu falei lá, o estrangeiro, o policial militar, tal. O que pode cair para vocês? Eu acho que o examinador não vai inovar tanto como uma prova de magistratura, analista, MPT, auditor fiscal do trabalho, que o direito do trabalho cai com muita profundidade. Aqui ele vai nas súmulas. Então essa súmula aqui é clássica, né? Contratação do servidor sem prévia aprovação em concurso, é um trabalho proibido. E o policial militar, né, que está prestando serviço em empresas e não pode fazer isso, também um trabalho proibido. O trabalho ilícito ele é mais grave. Eu vou até escrever aqui, né? Trabalho proibido. Nulidade ex nunc. Na minha época, né, pessoal, para eu lembrar o que era ex nunc, fazer essas técnicas mnemônicas, aí eu falava assim, ex nunc. O nunc é now. Now em inglês é agora, né? De agora em diante. Então, a nulidade ex tunc, para trás, contamina tudo, né? Então, então contamina como se não tivesse existido para a área trabalhista. Trabalhista é crime, é contravenção, ele é nulo. Jogo do bicho, matador de aluguel, clínica de aborto clandestino, né? E tem a clássica, o clássico exemplo que é o jogo do bicho. Eu gosto muito de uma autora da área trabalhista, ela já é uma autora de uma geração, depois dos clássicos, a Wólia Bonfim, ela já vem, né, com uma nova revolução dos livros, ela foi a primeira autora, assim, jamais nessa nova geração ligada ao mundo didático, né? Ela
é uma juíza do Rio de Janeiro, virou desembargadora, depois ela subiu para o TRT do Rio e se aposentou, e é uma daquelas pessoas que às vezes os dados caem só para uma pessoa. Você já notou isso? Aquela pessoa que é muito talentosa em várias áreas, professora Wólia Bonfim, além de ser uma excelente autora, ela é uma professora super didática e linda, né? Então eu falo para a Wólia todas as vezes que eu converso com ela, eu falo assim, não é possível que os dados caíram só para você. Todas as vezes que eu falo dela, me enche de orgulho, porque eu estudei pelos livros dela e hoje eu converso com ela, eu tive essa sorte na minha vida. Se você não segue a professora Wólia Bonfim nas redes, siga, ela é brilhante. E a professora Wólia Bonfim, né, ela fala assim, a justiça do trabalho não pode servir como um instrumento para legitimar o crime. Então, se ele trabalha numa clínica de aborto clandestina, né, ou se ele trabalha no tráfico de drogas e depois requer o vínculo empregatício, a justiça do trabalho fala, vou reconhecer. Não, nesse caso é crime. Jogo do bicho é contravenção. Mas eu sou a favor do jogo do bicho, do aborto. Tudo bem, nós estamos falando de concurso, qual a jurisprudência, tá bom? Então aqui, né, não tem tanta margem para grandes discussões. É trabalho ilícito. Tá? Agora, se você quiser dar um passo na área trabalhista, escrever aqui, aulão não é lugar disso, né? Aqui é jogo rápido. Mas tem muito espaço para falar de jogo do bicho, falar do profissional do sexo, né? Se deve ser reconhecido ou não. São discussões muito interessantes. Estabilidade do empregado público. Nós falamos de empregado público lá no aulão, pessoal, no início, mas eu acho importante retomar aqui para falar o que eu já falei, né? Que ele não tem estabilidade. Só que dessa vez eu fiz um desenho para vocês. Olha aqui, ó. Isso aqui é só para gente. Eu estou apostando que cai. Previsão constitucional assegurado aos estatutários, aos empregados públicos. Eles não têm estabilidade. Só que precisa lembrar dessa súmula aqui. Eu já tinha até citado ela lá no início, né? A 390. O servidor público seletista da administração direta, autárquica e fundacional é beneficiário da estabilidade. Então é um copia e cola o item 1. Observação. De acordo com o STF, a estabilidade do artigo 41 só se estende aos seletistas, né, que ingressaram até essa emenda constitucional aqui. Depois da emenda constitucional, e aí eu fiz o desenho, depois da emenda constitucional, não mais. No more. No more. Agora veja, como que vai vir no concurso para você? Fique atento, eu desenhei. Pode ser um copia e cola da súmula 390. Servidor público seletista da administração direta, autárquica e fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no artigo 41. Tá assim na súmula. Tá certo? Tá. Agora, de acordo com o STF. Opa. Entendeu? Fique atento aqui. Pode ser o copia e cola, pode ser uma lupinha dentro dessa súmula. Fechou? Essa dica vale 1 milhão. Tá? Vocês não vão ver isso em outros lugares. Vamos andar um pouquinho. A motivação da dispensa dos empregados públicos, eu retomo aqui, né, os empregados públicos, que é o que vocês vão lidar muito na prática, quando vocês estiverem já aprovados na Procuradoria do Estado de Sergipe. Né? Precisa motivar? Então vem cá. Para a dispensa do empregado público é necessária a motivação. Tem essa OJ aqui, pessoal, que fala que não precisa de motivação. O empregado público pode ser dispensado, ponto final, assim como na iniciativa privada. Tem um posicionamento recente do STF e do TST que falam da fundamentação da dispensa e respeito a princípios básicos da impessoalidade e isonomia, né? Só que eles restringem aos correios, tá bom? Eu ainda coloquei mais recentemente, né, após a decisão do STF, né, a motivação passou a ser necessária. Defendíamos que o TST deveria alterar ou cancelar a OJ. Né? Ocorre que em decisão de embargo de declaração
em 2018, o STF esclareceu que o julgado referiria somente aos Correios. Bom, então você tem que saber que há uma discussão. Precisa motivar? Tem a OJ que fala que não. Copia e cola, OJ. Copia e cola, OJ. Mas que tem uma discussão. O TST já posicionou e o STF no tocante a Correios que há necessidade de motivação até por força dos princípios da transparência, da impessoalidade, né, que são muito importantes dentro da administração. Tá bom? Henrique, por que você trouxe uma matéria tão complexa assim para um aulão de véspera? Porque eu não tenho ilusão que sua prova vai ser fácil. Por isso, se fosse para falar só texto de lei, vira aula de graduação e você não vai bem, né? Esse é um outro assunto que vocês não vão ver em outros lugares. Tá bom? Vamos andar um pouquinho. Ó, trabalhador autônomo. Isso aqui, pessoal, na área trabalhista, eu vou até mudar a corzinha da caneta para chamar a sua atenção. Vou colocar um azulzinho. Ausência de subordinação. Eu vou citar uma outra autora que foi muito importante na minha vida, né? Eu não era aquele concurseiro que lia vários livros. Eu lia um único livro, mas eu lia bem, né? Na minha época de concurseiro, só para a gente respirar um pouquinho, eu li Alice Monteiro de Barros, que foi uma juíza e depois desembargadora por Minas Gerais. E a Alice era muito sensível, uma autora que escrevia, eu gosto de livros mais fáceis. Os meus livros são todos livros fáceis. Eu gosto dessas autoras, dos autores que falam de uma forma mais tranquila. Termos jurídicos, rebuscados, eu não gosto porque eu perco a concentração. E a autora, a Alice, falava assim, trabalhador autônomo, ele é patrão de si mesmo, né? Então isso foi muito interessante porque ela falava, ele é patrão de si mesmo, ele que escolhe as ferramentas, ele que escolhe quem vai trabalhar com ele que escolhe o horário de trabalho, ele que dita o preço do seu serviço. Ele é patrão de si mesmo, né? Então ele não tem subordinação. Você contrata um calheiro para ir lá ver a calha da sua casa, um gesseiro ou um outro prestador de serviço. Ele falou, olha, eu só posso ir na sua casa às 17 horas. Qual que é a subordinação que você tem? Nenhuma, né? Então ele é patrão de si mesmo. Por isso ele não tem vínculo empregatício, não tem direitos trabalhistas. Veio a reforma trabalhista e possibilitou um trabalhador autônomo que trabalha de forma exclusiva para uma empresa. Todos os dias ele está lá. Então eu não consigo enxergar esse trabalhador autônomo como a reforma trouxe. Mas é lei. Se ele tiver um contrato falando que ele é autônomo, é lei. E aí vai ter toda uma discussão em cima do princípio da primazia da realidade. Qual é a verdade? Ele é autônomo ou ele é um autônomo só de papel, né? Só está na papelada ali. Tá bom? Eu acho importante trazer o artigo 442B, porque se eu fosse o examinador da sua prova, eu perguntaria. Tá bom? Deixa eu fechar aqui. Trabalhador autônomo, 442B. Ó. É um prestador de serviço que atua como patrão de si mesmo, ou seja, a pessoa física que presta serviço por conta própria. Exemplos clássicos, né? O médico, o engenheiro, o pedreiro, o taxista, né? A ausência de subordinação. O trabalhador possui ampla liberdade de escolha de horários, tá bom? Esse artigo 442 aqui, pessoal, ele fala da possibilidade de um autônomo exclusivo. E aí eu tenho dificuldade de enxergar, depois você dá uma lidinha nesse artigo que eu acho que ia ser uma boa. Esse livro aqui, pessoal, tudo que eu sei está nele. Para quem vai atuar na área trabalhista, é esse o livro que você precisa ter. Ele é edição já 2024 e eu indico porque ele tem um capítulo inédito de NRs, tá bom? Henrique, fala uma dúvida bem rapidinha aí. Eu não vou atuar na área trabalhista, eu só quero passar nesse de Sergipe ou continuar prestando o concurso de procuradorias. Pessoal, aí para você, tem um resumo de direito do trabalho aqui, deixa eu ver se tem algum aqui. Aqui ele. É esse livrinho aqui, tá?
Você não precisa de nenhum livrinho que não seja esse. É o Resumo de Direito do Trabalho. Ele tem edição 2024, né? Que vai ser lançado agora pela editora Juspódio. E com esse resumo você faz tudo isso aqui, ó. Você não precisa de outro livro na área trabalhista a não ser o resumo, tá bom? Vamos andar um pouquinho. Trabalhador avulso, equiparação de direitos. Olha, meus amigos, sobre o trabalhador avulso, essa equiparação de direitos aqui, o avulso, ele é muito comum na área portuária. Um dia ele vai descarregar o café de Minas, outro dia ele vai para o navio lá da Espanha. Ele é muito comum, né? Tem um rodízio de mão de obra. E aí, ele tem os requisitos do vínculo? Não. Ele não é empregado. Mas, no decorrer dos anos, ele conquistou os mesmos direitos dos empregados. Então, ele tem os mesmos direitos. Tem um artigo clássico aqui, que é o artigo 7º. Ele é importante para você, porque está na Constituição e ele tem os mesmos direitos mesmo não sendo empregados. Pessoal, antes que eu me esqueça, anote aí para mim, por gentileza, uma tarefinha assim que acabar a nossa revisão. Eu sei que vocês estão com pouco tempo. Ler, para sua prova de Sergipe, ler artigos 7º, 8º, 9º, 10 e 11 da Constituição. Eu garanto que vai ter questão sobre esses artigos na sua prova de Direito do Trabalho ou qualquer outra prova. Então, tarefa para casa do professor Henrique Correia, Direito do Trabalho. Ler artigos 7º, 8º, 9º, 10 e 11. Professor, eu li e não acrescentou nada. Está pronto para fazer concurso. Professor, eu li, agora eu lembrei de algumas coisas. Ótimo. Evitou de errar alguma coisa. Esses artigos são verdadeiras vacinas de imunização para ir para o concurso. Tá? Qualquer concurso que cai direito de trabalho. Infelizmente, às vezes a gente não passa no que a gente quer, às vezes não deu certo nesse, o que é natural, a vida não acaba com isso. Toda vez que você estiver na semana da véspera da prova, toma a vacininha. Vai lá, artigo 7º, 8º, 9º, 10 e 11 da Constituição. É a base do direito do trabalho, está aí. E falar em base, eu vou trazer aqui para vocês. Trabalhador avulso, né? É uma modalidade de eventual, que oferta, né, por curtos períodos. Característica principal, ele tem uma intermediação de mão de obra pelo sindicato ou órgão gestor de mão de obra. Então tem uma pessoa que organiza essa mão de obra lá nos portos privatizados, que é o OGMO, e uma conquista histórica que está aqui. Eles têm os mesmos, vou grifar aqui, ó, os mesmos direitos conferidos aos empregados, tá bom? Vamos mudar um pouquinho? Sucessão de empregadores. Todas as vezes que a gente fala em empregador, está lá no artigo 3º da CLT, a gente fala de grupo econômico, a gente fala de sucessão, que é o que está escrito aí embaixo, e poderes. Então, você tem esses 3 tópicos na mão, você tem o assunto de empregador, né? Henrique, grupo econômico é quando as empresas estão interligadas entre si e gera responsabilidade, anote aí, solidária. Uma empresa no grupo não paga, todas as demais têm que pagar. Sucessão. Pessoal, sucessão, uma empresa é comprada por outra e a sucessora responde por tudo, né? E poderes, nós estamos falando, né, poderes de organização, poder de fiscalização e punição, né? Então, em 30 segundos eu falei sobre o empregador. Mas sucessão, eu separei essa dica aqui. A reforma trabalhista, na sucessão trabalhista, acrescentou esse artigo aqui, né? Reafirmou um posicionamento que já era da doutrina, né? As obrigações trabalhistas, inclusive aquelas à época do antigo empregador, são de responsabilidade do novo. Tá? A responsabilidade
do sucedido, né, que é o antigo, tem uma única exceção que ele fica ainda responsável, é quando houver fraude. Se eles fizeram algum tipo de fraude nessa passagem de um para o outro, aí a responsabilidade é solidária. Henrique, fala aqui rapidinho, porque a minha cabeça está muito cansada. Pessoal, a responsabilidade na sucessão, a empresa A vendeu para B. Eu, quando dava aula lá atrás no LFG, no Luiz Flávio Gomes, foi um grande cursinho na época, ele foi vendido para o grupo Anhanguera. A Anhanguera foi a sucessora, ela é responsável por tudo, inclusive aqueles empregados que sequer lhe prestaram serviço que estavam na justiça. É isso que fala aqui o artigo 442. O LFG era responsável? Se não houver fraude, não. O novo responde por tudo. Tá bom? Isso não acontece na falência e na recuperação judicial. Aí, quando uma empresa é vendida em processo de falência, em recuperação judicial, acaba a sua responsabilidade ali, né? Então, o sucedido, que é o sucessor, que é o novo proprietário, não responde pelos antigos, tá bom? Vamos andar mais um pouquinho. Responsabilidade no grupo econômico, né? Pessoal, a responsabilidade no grupo econômico é o seguinte. Eu até deixei a responsabilidade solidária no grupo econômico, né? Porque quando a gente fala de terceirização, para só um pouquinho aí o que você está fazendo. Presta atenção aqui que eu vou deslocar um pouquinho a matéria. Quando você fala em terceirização, que uma empresa repassa serviço a outra, a gente fala, né, que a tomadora é responsável subsidiária. Estou fazendo essa coisa idiota aqui, subsidiária, para você lembrar. A tomadora que pegou os terceirizados para prestar serviço lá dentro, ela responde em segundo lugar. Na responsabilidade solidária é o Titanic. Afundou um, afunda todo mundo. Então, o grupo econômico, quando essas empresas estão interligadas entre si, há um grupo econômico, um grupo de empresas, aí todas são responsáveis pelos débitos trabalhistas. Essa dica aqui é muito importante e eu vou ainda colocar um salzinho, olha aqui na minha mão. Um grupo econômico, vamos pensar aqui, né? É muito comum aqui na minha região, estou falando de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, uma cidade belíssima, que eu sou procurador já há 15 anos aqui. É muito comum grupos de usinas de açúcar e álcool. Cosan, né, Luiz Dreves, e aí tem várias usinas interligadas. Henrique, é comum que o empregado trabalhe para várias dessas usinas? É. O seu contrato de trabalho é com quem? Pessoal, o contrato de trabalho dele é assinado por um deles. E pronto. O contrato com um já representa com os demais. Tá? Tem uma súmula clássica, a súmula 129, que fala sobre isso. Eu coloquei aqui porque pode ser uma boa perguntinha para vocês. Vamos fechar no slide? Conceito. Eu vou mudar a corzinha da caneta para roxo, para chamar a sua atenção. Ocorre o grupo econômico quando elas estão interligadas. Cada uma tem o seu CNPJ, mas elas estão interligadas entre si. Consequência do grupo econômico é o Titanic. Afundou um, afunda todos. Todos são responsáveis. Estou falando assim, né, pessoal, de um jeito mais simples, de uma forma didática, tá? Solidária. E se fosse para falar bonito, eu ia falar assim: há uma garantia trabalhista, um ponto muito importante para o empregado aqui, né? E o contrato único é aquilo que eu falei, assinou a carteira por uma empresa do grupo, já representa as demais, tá bom? Está escrito aqui na súmula 129. Ius variandi. Quando a gente fala em ius variandi, esse termo em latim, e nos meus livros, você que já tem aí algum livro meu, você me conhece ou me segue nas redes sociais, você vê que o jeito de escrever ou de falar
eu sempre optei, foi uma marca, por um jeito mais simples. Eu gosto da área trabalhista e de todos os ramos quando há uma conversa sem juridiquês. Isso não quer falar que a gente conversa de um jeito igual tá no barzinho, não é isso não. Mas é de um jeito mais acessível às pessoas. Mas a palavrinha ius variandi eu preciso colocar porque ela é clássica no seu concurso. É quando há uma modificação do contrato de trabalho sem que o empregador dê o conhecimento. É uma modificação muitas vezes, num primeiro momento, pior, mas que a lei ou a jurisprudência dominante do TST autoriza. Ah, Henrique, então aqui pode ser até para pior, mas está previsto em lei? Tá. É o ius variante. Vamos ver. Eu acho esse quadrinho clássico aqui, pessoal. Ó. A alteração do período noturno para o diurno. Né? Ah, mas ele vai deixar de ganhar o adicional, mas ele ganha em saúde. Tá? A alteração do horário de entrada e saída, né? Esse aqui é mais para o dia a dia, né? Se não tiver, né, muito impacto é possível. Transferência do teletrabalho para o regime presencial, está prevista aqui na reforma trabalhista. Então ele estava em casa, pode ser alterado para o presencial, né? Sim, basta dar 15 dias, tá? Neste caso aqui, a transferência do presencial para o teletrabalho, que seria o inverso, exige consentimento do empregado. A alteração da data do pagamento, desde que respeitado o quinto dia útil, é outra hipótese de ius variandi, tá? Se não houver uma data fixada em norma coletiva até o quinto dia, ele pagava no dia primeiro, alterou para o terceiro, pode ser, tá? E agora vamos para um julgado do Supremo. Faça um quadrinho de ius variandi, tá, pessoal? Isso é muito importante, isso cai, seria uma perguntinha clássica de primeira fase, tá bom? Henrique, estamos caminhando para o final da revisão. Pessoal, falamos muita coisa já lá desde o início do direito do trabalho até agora, né? E aqui eu estou tentando fazer aquele papel de mãe de Ná, usando a minha experiência de mais de 20 anos. Não é fácil acertar, porque a matéria é infinita, mas as coisas clássicas que eu perguntaria, as novidades, estão aqui. Por falar em novidade, tem uma ADIM do STF, né? Nós sabemos que o STF é muito importante na área trabalhista e nas outras também, mas na área trabalhista ele faz uma verdadeira reforma trabalhista nesse momento, é a quarta onda de modificação que nós estamos assistindo. Se você já foi meu aluno, você sabe bem do que eu estou falando. E o termo inicial da licença maternidade pode cair para vocês. Quando começa a licença maternidade? Ó, o termo inicial da licença maternidade. Em outubro de 2022, o STF, por unanimidade, julgou procedente a ADIM número tal para conferir, né, uma interpretação conforme o texto e considerar o termo inicial da licença maternidade a alta hospitalar do recém-nascido ou da mamãe, né, da empregada. O que ocorrer por último. Segundo a corte, a melhor interpretação é que prorrogue todo o período do benefício, né? Então, quem paga esse período? A Previdência Social, tá bom? Meus amigos, prestem bastante atenção aqui. É importante você lembrar da alta hospitalar e do que saiu por último, porque antes a licença maternidade, às vezes a mulher era internada e ficava semanas ali, já contava a licença maternidade. Ou o recém-nascido ficava internado e ela saía e ele ficava meses, que é o prematuro. A hora que ele saía, ela voltava a trabalhar. O STF falou, não, é o que tiver alta por último. Tá? Esse julgado, eu perguntaria, é uma novidade. Isso aqui teve muito impacto. Henrique, se cair isso aí numa prova, na minha prova de procurador
Sergipe, né? Roda todo mundo, mas nós não. Tá legal? Essa questão pode salvar o seu concurso. Isso que é importante. É o que eu tô. O meu trabalho aqui é esse. Henrique, dá outra dessa. Cadê aquele negócio da que rufe os tambores? Súmula 450 foi declarada inconstitucional. Pessoal, estamos chegando ao final. Respira, respira. Só dica que vai cair. Presta bastante atenção. Com um ano de trabalho, um empregado ganha férias. Ganha o direito de férias. A gente chama de período aquisitivo. No período concessivo, que é os 12 meses seguintes, ele ganha o direito de férias. Se ele não usufrui do direito de férias no período concessivo, que são os 12 meses seguintes, tem férias em dobro. Tá? Isso está na lei. Mas tinha uma outra interpretação, essa do TST, que a legislação manda pagar as férias de forma antecipada. Como assim? 2 dias antes, o empregado precisa receber férias. Então, para ele sair com dinheiro no bolso, poder gastar. 2 dias antes. Henrique, qual que era a interpretação do TST na súmula 450? Se o empregador não pagasse com 2 dias de antecedência, férias em dobro. Onde que estava essa férias em dobro? Não tinha na lei. E aí o Supremo declarou a súmula inconstitucional. Vamos ver? Súmula 450, ela não pode ser mais utilizada, ela foi declarada inconstitucional. A súmula 450 de férias, né, gozo em época própria, pagamento fora do prazo, dobra devida. É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no artigo 137, quando, mesmo que forem gozadas, usufruídas em época própria, o empregador tenha descumprido o prazo do pagamento de 2 dias antes. Tá? O STF declarou, vou grifar, inconstitucional a súmula, né, pagamento em dobro, por violar princípios da legalidade e separação dos poderes. Não há uma imposição legal para o dobro de férias. É importante que eu repita, a repetição ela é importante em todos os ramos do direito, que a dobra, em razão da não concessão de época própria, persiste. Tá bom? Foi julgar, aí eu coloco aqui, né? Atenção para não confundir, já estava escrito aqui, ó. A dobra pela não concessão das férias em período correto continua nos termos do artigo 137. O que foi julgado inconstitucional foi a dobra pelo não pagamento com 2 dias de antecedência. Isso é muito importante, tá? A última coisa, pessoal, divisão por sistemas de categorias. Essa dica é um pouco mais teórica, mas eu fiquei com medo de cair uma coisa mais difícil. Essa seria a mais difícil. E eu deixei como nossa última dica. Tá? O que é o sistema de categorias? Como que eu sei, eu, trabalhador, qual sistema que eu pertenço? Olha, eu pertenço à categoria do meu empregador. Qual categoria que é dos trabalhadores? Se eu trabalho numa escola, minha categoria é de ensino. Se eu trabalho numa metalúrgica, minha categoria é de metalurgia. E tem um empregado que não pertence a nenhuma dessas categorias, que ele tem categoria diferenciada. Tá aqui, ó. Pessoal, memorizar esses artigos, tá? Sistema de categorias. Categoria econômica é do empregador. A solidariedade de interesses econômicos que exercem atividades idênticas, similares ou conexas. Categoria profissional, né, que são aqueles empregados que também exercem as mesmas atividades aqui no empregador. E categoria profissional diferenciada, né, são empregados que exercem profissões ou funções diferenciadas em razão de lei, tá bom?
Então, essa é a última diquinha que eu separei. É bom memorizar esses artigos. Seria uma pergunta muito difícil, muito específica da área trabalhista. Se cair, você roda. Se cair, você não roda e os seus concorrentes, sim. Espero que eu tenha sido útil. Chegamos aqui, né, no final da nossa revisão. Qualquer dúvida, manda para mim. Valeu!